Você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí. Eduardo, eu não tenho, mas talvez eu tenha no meu celular. Pode abrir o seu celular também, não tem problema. Fiquem à vontade. Você vai abrir a Bíblia que está na sua mão, mas Eduardo, eu não tenho Bíblia, meu celular também não tem um aplicativo da Bíblia, não tem problema. O meu lindo voluntário Gabriel dessa igreja, olha que coisa linda, olha para ele, coisa linda. Meu Deus. Ele vai estar disponibilizando aqui atrás no telão, e você vai estar acompanhando lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao 21. Êxodo, capítulo 1, verso 15 ao 21. Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia. Nós iremos ler juntos e vamos ver o que Deus tem para falar conosco. A palavra do Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu creio que ela tem muito para falar com você nessa noite. Eu creio que ela vai falar de uma forma tremenda na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir sua mente para receber a palavra do Senhor. Porque a Bíblia declara que Jesus ele só entra na vida daquele que realmente abre o coração. Jesus não é como os super-heróis de hoje em dia que saem quebrando as portas e entra. Não. A Bíblia declara que ele está à porta e ele bate. Se você abrir, ele vai fazer o quê? Ele entra. Então nessa noite, abra tua mente para receber essa palavra. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai. Se for menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agistes desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, e Deus lhes deu uma posteridade. Amém? Podem sentar, tomar os vossos lugares. Sintam-se à vontade. Antes de entrar na palavra dessa noite, eu quero fazer uma pergunta aqui. O nosso pastor Itamar, lindo também, voluntário. Tinha muito voluntário bonito nessa igreja, meu Deus do céu. Eu quero fazer uma pergunta: quem nos visita pela primeira vez? Levante sua mão. Não tenha vergonha, não se sinta tímido. O pastor Itamar vai te entregar um cartão. Você vai pegar esse cartão, vai estar preenchendo até o final do culto, e você vai estar entregando ele novamente, porque você é importante para essa casa, nós queremos te conhecer. E é importante ter você aqui. Eu quero dizer que você seja bem-vindo a essa casa, amém? Amém. Seja bem-vindo a esse lugar. Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, está todo mundo tranquilo? Todo mundo na paz? Como foi a semana de vocês? Foi boa? É isso aí. Que a Bíblia declara: em tudo dai graça. Independente se a semana foi ruim, se a semana foi boa, nós apenas agradecemos ao Senhor. E eu quero iniciar essa mensagem com uma pergunta. Quem aqui entre nós conheceu a parteira que fez o seu parto? Você conheceu? É mesmo? Oh, mais alguém aqui conheceu? Você sabe quem fez o seu parto? Eu conheci. Coisa linda, maravilhosa. A parteira fez em casa, eu nasci em casa. Então você conheceu a parteira que fez o seu parto? Porque muitas
muitas das vezes, nós não conseguimos imaginar e pensar na importância dessa pessoa para a nossa vida. Por isso eu fiz essa pergunta: você conheceu quem fez o seu parto? Porque essa pessoa tem uma grande importância para que você estivesse aqui, neste momento e neste lugar agora. Olha que interessante. Porque se você começar a pensar agora, se você for como a maioria, talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca se preocupou em querer conhecer essa pessoa. Quantos aqui já pararam para pensar assim: mas quem fez o meu parto? Quem foi a parteira ou o parteiro? Ou como nós dizemos hoje, o obstetra, a obstetra que fez o meu parto. É isso mesmo, né? Obstetra, né? Olha, o pessoal está aí para me ajudar. Glória a Deus, aleluia pela vida de vocês. Mas essa é uma pergunta que muitas vezes nós não paramos para pensar. E a maioria de nós, principalmente no mundo que nós vivemos hoje tão corrido, não é? Que nós falamos que não temos tempo para nada. Nós não paramos para pensar nessas coisas que muitas vezes parecem serem comuns, supérfluas, coisas que eu vou parar para pensar nisso, eu tenho tanta coisa para poder pensar, eu vou parar para pensar em quem fez o meu parto? Mas como eu disse, porque muitas vezes nós não compreendemos a grande importância que essa pessoa teve na sua vida, nas nossas vidas. Porque normalmente, para nós, essas pessoas, elas não têm cara. Talvez vocês nem lembram do rosto da pessoa. Nem sabem como que ela é. Nem sabem se ela ainda existe. Então começamos a entender que ela não tem cara para nós, não tem rosto. E passam, muitas vezes, despercebidas na nossa vida. Quantas coisas, muitas das vezes, passam despercebidas na nossa vida? Às vezes você tem uma coisa na sua casa, já percebeu, não sei se você já percebeu isso, tem coisa que você tem na sua casa há anos, que você passa por ela e parece que ela nem existe. De tanto tempo que ela está ali, de tanto estar acostumado, que você nem percebe mais a presença daquela coisa. E muitas vezes isso acontece com Deus. Nós estamos tão acostumados que muitas vezes nós não estamos mais percebendo a presença de Deus. Sabe por quê? Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, que é o mundo capitalista, que é o mundo que leva nós sermos tão consumistas, nós não temos mais a sensibilidade do Espírito Santo. É por isso que nós não nos preocupamos mais com o próximo. Olhe para o lado, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela, dê um sorriso para ela. Muitas vezes nós passamos por lado das pessoas e nem cumprimentamos. E é por isso que nessa noite eu quero iniciar com vocês uma série de mensagens, que são 4 mensagens. Este domingo, no segundo domingo, e aqui é um domingo sim, um domingo não, que eu e meu pastor, nós revezamos aqui. Mas no domingo que eu pregar, nós iremos pregar sobre essa mensagem chamada, essa série de mensagens. Quem é que gosta de série de TV? Quem gosta de série? Assistir Netflix? Não é uma bomba, uma coisa séria, não é tão bom? Nos prende, muitas vezes. E nós iremos iniciar uma série, só que falando da palavra do Senhor. Que eu creio que tem muito mais a acrescentar na sua vida. Você crê nisso? Amém. E nós iremos iniciar uma série de mensagens chamada Coadjuvantes. Como nós começamos a entender o que é coadjuvante, nós vemos que são pessoas que não têm um papel principal. São pessoas que são relegadas ao segundo plano. Porque nós sempre olhamos para quem? Para os protagonistas, para os galãs, aqueles homens bonitos. Porque você nunca viu o protagonista feio, já viu? Sempre aqueles caras de olho verde, cabelo liso, bonitão, forte. Mas sempre tem aqueles que são os coadjuvantes, os figurantes, ficam lá no fundinho, ninguém repara, ninguém dá o foco. E da mesma forma, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia nós vamos ver que tem pessoas que não são tão celebradas, não são tão reconhecidas nas mensagens, dos púlpitos afora, porque não se tornaram famosas na Bíblia. Porque quando eu falo de pessoas famosas, eu falo assim: irmão, quem você quer ser? Se você fosse para escolher um personagem bíblico, quem você escolheria? Ah, Eduardo, eu queria ser Pedro, que era o discípulo que andou com Jesus. Ah, eu queria ser o grande rei Davi. Ah, eu queria ser YZ, Abraão, pai da fé. Ah, eu queria ser Salomão, o grande rei, grande sabedoria. Porque foram personagens que se tornaram muito famosos. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando nós olhamos para a palavra do Senhor, apesar dessas pessoas que
não têm o papel principal, não são protagonistas, apesar disso, de não serem tão celebradas, ainda assim podem ser vistas como relevante a partir das narrativas bíblicas. E aí surge a seguinte pergunta para você nessa noite. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, olhando para o que eu acabei de falar, será que é possível que as pessoas desconhecidas, pouco populares, porque nós vivemos num mundo hoje que o negócio é ser popular, não é? Nós temos que ser popular, eu tenho que ser famoso, eu preciso ser reconhecido. Mas será que aquelas pessoas que são desconhecidas, são pouco populares, também sejam relevantes para o estabelecimento do reino de Deus? Será que aquele irmão, aquela irmãzinha que limpa o chão da igreja, que fica na recepção, que fica no som, que fica no templo, aquela pessoa que não está lá no palco da igreja, ou não tem um título de relevância, será que ela tem grande importância para o estabelecimento do reino de Deus? Sim ou não? Essa é a pergunta que nós iremos responder nessa noite. Porque quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, vem um texto na minha cabeça de um pastor chamado Eugene Peterson. Certa vez eu estava lendo um livro desse pastor, um livro muito bom, chamado Um Pastor Segundo o Coração de Deus. E tem um trecho que vocês podem acompanhar aqui atrás, que ele disse assim: a cultura nos condiciona a nos aproximarmos das pessoas e situações como jornalistas. Ver o grande, explorar as crises, editar e resumir o comum, entrevistar o fascinante. As escrituras, porém, e as melhores tradições pastorais nos treinam em um sentido diferente. Notar o pequeno, persistir no comum e apreciar o obscuro. No mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, ele nos leva a nós apreciarmos o quê? O que é fascinante. O que é bom para os nossos olhos. Não é que nós somos hoje e vivemos no reino da imagem. Nós somos atraídos pelo que nós vemos. Não somos mais atraídos pelo que nós sentimos. Muitas vezes eu faço parte de uma igreja não porque eu sinto estar ali, mas pelo que eu vejo naquela igreja. Muitas vezes eu sou atraído por uma pessoa, por um homem, por uma mulher. Muitas vezes não pelo que ela é, mas sim pelo que ela aparenta ser. Não é assim? Se você for hoje numa balada, você vai ver um monte de pessoas lindas e maravilhosas. Parece que todo mundo é rico. Não é assim? Eu tenho que ir numa festa, eu tenho que ir bem arrumado, e põe aquela roupa e pá. Mas muitas das vezes a pessoa não representa aquilo que está mostrando. E a palavra diz que Deus, ele vê não a nossa aparência, ele vê o nosso. Deixa eu dizer uma coisa, Deus, ele vê o seu interior, ele não vê pelo que está vestindo. Ele não vai ver a sua roupa de marca, ele não vai ver a maquiagem que você passa, ele não vai ver o tênis que você veste. Ele vai ver o que você sente no teu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele olha a nossa intenção. Eu te pergunto, por que você está aqui nessa noite? Qual o sentido de você estar aqui nessa noite? Nós somos atraídos hoje, nós somos levados a olhar para aquilo que atrai os olhos. Mas olha o que Eugene Peterson nos diz, que as escrituras nos levam a olhar aquilo que é comum, que muitas das vezes passa diante dos seus olhos e você nem vê. E é por isso que muitas vezes nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo, ele fala com você nas coisas mais simples, mas você não está conseguindo enxergar isso. Porque os seus olhos estão treinados a ver aquilo que é fascinante, e não para ver o que é comum. É por isso que Jesus, ele foi crucificado, sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio como um rei, como os judeus esperavam. Ele veio como um carpinteiro, um pobre, um coitado. Porque a Bíblia, as Escrituras, o Antigo Testamento dizia que viria um rei, um Messias, que libertaria Israel da escravidão. E aí vem um homem lá de Nazaré, vestido comum, não tão bonito, porque a palavra diz que ele não era bonito, pobre, e vem pregando o reino de amizade, o reino de amor. E eles olham para aqui e falam assim, não é nada extravagante, não é nada fascinante. Jesus não era fascinante. E aí o que eles fazem? Deixa ele para lá. Será que nós temos olhado para Jesus como? Como nós temos olhado para a palavra dele? Como nós temos olhado para as pessoas? E aí quando eu começo a olhar para esse texto, eu vejo que essas duas parteiras, que quando eu olho para esse texto, e quando eu leio
são aqui mencionadas simplesmente aqui. Então, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que elas são só mencionadas nestes versos. E brevemente, rapidamente, nós vemos aqui no verso 15, o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Acabou. Se você ler o resto da Bíblia, acabou. Você não vai ver mais citar essas mulheres. Essas duas parteiras, que são rapidamente mencionadas aqui. Esse texto nos leva a aprender uma coisa. Que muitas vezes nós temos um vício de interpretação. Um vício na nossa interpretação. Como assim, Eduardo? Nós somos condicionados a ir para o texto já sabendo que nós iremos privilegiar. Quando eu olho para o livro de Êxodo e falo para você, o livro de Êxodo, o que vem na sua cabeça? Qual o personagem principal do livro de Êxodo? Moisés. Quando eu olho para o livro de Êxodo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Moisés. Quando eu vou para esse texto, eu começo a ler esse texto, principalmente muitas vezes quando eu leio rápido, o meu foco é saber a história de quem? Moisés. Porque Moisés, nesse livro, é o ator principal. É o personagem principal. E nós somos condicionados, nós temos um vício de interpretação que nos faz facilmente passar por este texto e nem perceber essas duas mulheres. Quantos aqui já leram o livro de Êxodo e já pararam para olhar e analisar o nome dessas duas mulheres? Quem aqui? Levante sua mão. Quem parou neste momento e olhou para essas duas? Nossa, que mulheres importantes. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém pregar sobre essas duas mulheres. Porque nós estamos num vício de sempre olhar para os protagonistas. Mesma coisa que uma novela. Você não vai olhar para o figurante, você vai olhar para quem? Os protagonistas. Quando você olha para um filme, uma série, você olha para os protagonistas. Da mesma forma, muitas vezes nós trazemos isso para a leitura bíblica. Nós não olhamos e não analisamos as pessoas que estão por trás. Como nós dizemos no backstage. Mas que são pessoas muito importantes. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Sifrá e Puá são duas parteiras desconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, são capazes de nos ensinar muito. Muita coisa através do seu exemplo. Deixa eu dizer uma coisa, há uma frase do seguinte: as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Palavras são bonitas, mas o que ensina mesmo é o exemplo. A Bíblia declara que Deus, ele se encarna em Jesus e ele, com o exemplo, ele nos mostra como ser pessoas melhores. Jesus, ele viveu na carne. Ele passou as piores decepções, foi na carne. Ele sentiu as maiores dores, foi na carne. Ele nos ensinou com exemplo. É a mesma coisa que uma criança. Você pode falar com ela, ela não vai te ouvir. Sabe por quê? A criança, ela imita o seu exemplo. O que você fazer com o pai e com a mãe, ela vai imitar. Porque as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E aí, quando eu olho para o exemplo dessas duas mulheres, é um exemplo que nós temos que tomar para nossas vidas. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que sem elas, não conheceríamos o legado de Moisés. Se não fossem aquelas mulheres, como o texto nos diz, de colocar a sua vida em risco, será que existiria Moisés? Sim ou não? Não. Quantas vezes tem pessoas na sua vida que você só está aqui por causa dessa pessoa? Quantas pessoas são tão importantes na nossa vida que você fala assim: nossa, se não fosse por essa pessoa, não seria o que eu sou hoje? Da mesma forma, é Moisés. Nós olhamos para Moisés e falamos assim: nosso grande Moisés. Mas se não fosse por causa dessas duas mulheres, o que elas fizeram, será que nós conheceríamos Moisés? Será que Moisés teria vindo a esse mundo? E é por isso que surge a seguinte pergunta nessa noite para você e para mim: quem são as parteiras e os parteiros dos dias de hoje? Pegando esse texto do Antigo Testamento, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, muito mais, trazendo para os dias de hoje, quais são os parteiros e as parteiras dos dias de hoje? E para responder essa pergunta, eu quero dividir em 3 pontos. O primeiro ponto é que os parteiros e as parteiras dos dias de hoje
são aqueles e aquelas que trazem o fruto, ou os frutos à luz, à existência. Quando você tem uma árvore na sua casa que não dá fruto, o que você faz com ela? Você tem um quintal na sua casa, tem lá uma árvore que só dá folha, não dá fruto. O que você faz, o pastor Itamar? Você corta, fala assim, vou tirar ela, que ela só faz o quê? Só dá folha, só faz sujeira. A Bíblia declara que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Deixa eu perguntar uma coisa, será que você tem dado frutos? Será que você tem dado frutos? Você já parou para analisar isso? Porque quando eu começo a olhar para uma mulher grávida, eu começo a entender que não adianta apenas engravidar uma mulher. É preciso trazer aquele ser, aquela criança, à existência, à luz. Porque depois de 9 meses, a criança ela tem que nascer, não é? Ela vai ficar o resto da vida na barriga da mulher. Não. Então não adianta eu apenas engravidar, não adianta apenas a mulher engravidar, mas é importante que seja aquele ser, ele seja trago à luz. Porque eu começo a entender que o processo de gestação ele pode ser perfeito, maravilhoso. A mulher pode se cuidar, fazer os seus pré-natais, ir no médico todo mês, e se cuidar na alimentação, em tudo. Então, todo cuidado. O processo pode ser todo perfeito. Mas se não houver aquelas pessoas que saibam trazer esse ser à luz, o fruto, esse ser, ele pode se perder. Se não tiver um médico especialista nisso, quantas das vezes nós vimos no passado que mães perderam seus filhos no parto? Porque muitas vezes as parteiras antigas não tinham tanta técnica, não tinham tantas coisas, e as crianças acabavam falecendo ao nascer ou durante o processo. Então nós começamos a entender que não adianta nós termos a mulher ter um processo de gestação perfeito se não tem uma pessoa especializada para trazer aquele fruto à luz. E aí eu começo a entender que quantos frutos têm se perdido por falta de parteiro e de parteira. Quantas pessoas hoje têm saído da igreja por falta de parteiro e de parteira? Quantas pessoas nem têm chegado à igreja por falta de parteiros e parteiras? A Bíblia declara em Lucas, Jesus disse para os discípulos, ei, olhem os campos, já está no tempo da colheita, mas falta o quê? Funcionários, faltam operários para a colheita. Jesus está dizendo, está vendo? Olhe para esse mundo, olhe para a sua casa, olhe para as pessoas que te rodeiam. Quantas pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra, mas não estão ouvindo porque você, como eu, muitas das vezes estamos calando a nossa boca. Paulo disse, porque eu criei, e por isso eu falei. Se eu creio, eu preciso falar. Se você não fala do amor de Cristo, as pessoas dirão que você é Cristo? Sim ou não? Não. Vou dar um exemplo do nosso pastor, por onde ele passa, ele fala do amor de Cristo. É na padaria, é na farmácia, é no açougue, é no supermercado, é na academia. Ele não se cala. Sabe por quê? Porque quando você acredita numa coisa, você precisa falar daquilo. É a mesma coisa, quando você toma um remédio para emagrecer, você vai fazer aquela propaganda, nossa, amigas, esse remédio é maravilhoso, pode tomar, que ele, faz milagre. Não é assim, quando você toma alguma coisa, você compra algo que você realmente acredita naquilo, você começa a falar para os amigos, começa a indicar. Porque a melhor propaganda é boca a boca. Poxa, minha amiga indicou, se ela indicou, então porque é bom. É a mesma coisa no Evangelho, se realmente acredito no Evangelho, se eu acredito em Cristo, eu vou dizer uma coisa, eu vou falar de uma tal maneira, eu preciso falar do Evangelho, porque isso é real, eu consigo sentir. Aleluia. Porque se você não fala é porque você ainda não sentiu, porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Você pergunta nessa noite, será que eu realmente tive um encontro com Jesus? Porque a Bíblia declara que quando nós temos um encontro real com Jesus, a nossa vida é mudada, ela é transformada, eu não continuo da mesma forma. Deixa eu perguntar uma coisa, será que você tem falado do Evangelho, daquilo que você acredita? Por onde você tem passado? Porque a Bíblia declara que por onde Jesus passava, ele falava do amor de Deus. Coisa que acredita em Jesus. Aleluia. Irmão, levanta a mão realmente que ele acredita. Não é aquele que eu estou aqui, a Maria está levantando e eu estou levantando.
levado pela maioria. Seja diferente. Não, levanta a mão porque realmente acredito. E aí eu começo a ver que os parteiros e as parteiras trazem à luz o embrião. Talvez as mulheres estão aqui, quando você vai fazer sua ultrassom, você vê aquele pequeno grão, aquele pequeno ser que parece que não vai dar em nada, né? Aquele feto pequenininho. Que infelizmente hoje quantas pessoas abortam, jogam para fora aquilo. Aquele projeto de gente, aquele projeto. E nós vemos que as parteiras trazem à luz esse projeto. Porque essas pessoas elas são canais do cumprimento das promessas. Ajudam a concretizar sonhos. Porque muitas vezes quando você aborta um filho, você está matando sonhos, matando promessas, propósitos que no futuro poderiam acontecer, mas pararam. E trazendo para nós, que muitas vezes nós somos parteiros e parteiras, onde nós não temos se especializado nisso. Quantos frutos nós perdemos na caminhada? Quantas pessoas que você começou a levar e você parou? E aquele fruto parou de existir, morreu. Quantas pessoas estão parando pelo caminho? Ah, Eduardo, quantas pessoas eu conto para ele, eu já fui da igreja, mas não quero mais. Isso não é para mim. Por quê? Porque não tiveram um parteiro e uma parteira que fosse especializada para trazer eles à luz. E aí aquela fruta ali, ele se perde. Sonhos e promessas de Deus na vida das pessoas não se cumprem. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem grandes sonhos e promessas na tua vida. Mas para que isso aconteça, tem que ter o seu querer também. Não adianta você ficar só em casa e falar, Deus, cumpre em mim as suas promessas, se você não faz por onde. É por isso que eu gosto de me inspirar no meu pastor, porque eu me lembro da história dele, eu acompanhei a história dele. E quando ele estava lá em casa vendo televisão de bermudinha, quando ele acabou de se converter, passou o irmão na porta dele, passou, ô irmão Toninho, se você ficar sentado aí na cadeira olhando televisão, as promessas de Deus não vão ser cumpridas na sua vida. Vamos embora buscar, vamos para o monte. E aí ele começou a caminhar, começou a buscar. Não era hoje que aconteceu na vida dele. As promessas estão se cumprindo, e isso é pouco ainda. Muita coisa irá acontecer. E se você quer que as promessas, os propósitos de Deus se realizem na sua vida, você tem que querer. Quantos querem que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Mas como eu disse, não basta apenas querer. Tem que acreditar. Tem que buscar. E aí nós vamos ver que os parteiros e as parteiras do dia de hoje são aqueles ou aquelas que fazem mais do que partos. Abrem as portas para as novas gerações. Porque muitas das vezes nós, como já estamos com mais idade, eu já vivi a minha vida, agora eu quero saber de curtir a minha. Mas não pensamos na geração que vai vir após nós. Você tem pensado na geração que vai vir depois de você? O que você tem feito para influenciar a geração que vai vir depois de você? O que você tem feito para influenciar a nova geração que vai vir aí? Nós temos que ser porta para eles. Nós temos que ser porta para Deus, para acesso a Deus para as pessoas. As pessoas irão conhecer a Deus através de você. Através de mim e através de você. E a forma que você tratar as pessoas é a forma que as pessoas irão conhecer Deus. Se você é uma pessoa rabugenta, elas vão olhar esse Deus é rabugento, porque essa pessoa só vive rabugenta e reclamando. Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus não. Nossa, mas essa pessoa é tão má, tão vingativa. Esse Deus deve ser um Deus vingativo, porque essa pessoa é assim, se ela segue Deus, ela faz conforme Deus ordena. E se ela faz isso, então, pelo amor de Deus, eu não quero esse Deus aí não. Mas se você é uma pessoa obediente a Deus, se você é uma pessoa que ama o teu próximo como ama a Deus, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas irão ver Deus refletir na tua face. A Bíblia declara que Moisés, quando ele desce do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele, sabe por quê? Porque ele refletia Deus. Deixa eu dizer uma coisa, será que você tem refletido Deus? Será que as pessoas olham para você e o que elas veem em você? As atitudes, nas suas escolhas, no seu comportamento. O que as pessoas têm visto? Será que você tem arrastado as pessoas pelo teu exemplo? Ou você só fica na conversa? Como eu disse, palavras convencem. Eu estou pregando aqui, eu posso estar pregando lindamente, como tem vários pregadores, várias pessoas palestrantes hoje em dia pelo mundo afora, que palestram bonito, que pessoas ficam encantadas. Mas te dizer uma coisa, o que arrasta realmente é o exemplo. Será que nós temos
seguir o exemplo de Cristo, como Paulo bate no peito e fala assim: ei, sejam meus imitadores. Sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo daquele que morreu por mim e por você na cruz. Olha que exemplo maior de todos, não existe. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Existe exemplo maior do que dar a sua vida por amor a outro que muitas vezes você nem conhece? Foi o maior exemplo da humanidade. É você morrer pelo teu próximo. E hoje é lógico, e hoje isso é difícil acontecer. Muitas vezes tem pai e mãe, ou filho, ou outro que não morre nem pelo filho, imagina pelo estranho. É nós pensarmos que não só fazer parte, mas nós temos que ser portas. Nós temos que abrir portas para as pessoas. Porque ser parteiro e parteira significa não interromper a sequência dos propósitos de Deus. Quantas pessoas têm interrompido, têm atrapalhado o agir de Deus na sua vida? Ah, Eduardo, eu estou indo para a igreja, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque você mesmo está atrapalhando de Deus cumprir as promessas na sua vida. Porque você quer fazer com a sua própria força. Aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer. Como eu ouvi durante toda essa caminhada no Evangelho, junto com o nosso pastor e nossa pastora que não está mais entre nós, mais de 20 anos, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas se desviaram, se afastaram? Quantas pessoas pararam pelo meio do caminho? E as promessas e os propósitos foram interrompidos. Sabe por quê? Porque líderes queriam fazer o trabalho que somente era do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, como assim, Eduardo? Eu não tenho o poder de transformar. O único que tem poder de transformar é o Espírito de Deus. Eu não tenho o poder de mudar a sua vida. Mas aquele que eu creio, aquele que está acima de nós, ele tem todo o poder. Ele tem poder para mudar a história da sua vida. Eu posso chegar aqui como muitos líderes fazem: ó, fulano, você tem que entrar na igreja hoje, tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não, não. É tanto não, que a gente acaba falando assim: ah, não quero mais ir para a igreja. Porque nós não sabemos o que falar. Não sabemos usar os comandos certos. Na neurociência diz que o não é um comando invertido. Se eu perguntar para vocês agora, se eu falar para vocês agora, não pense no vermelho, o que vocês acabaram de pensar? No vermelho. Você fala para a criança: não ponha o dedo na tomada, que ela vai fazer? Ela vai colocar. Agora se eu falar para você: meu irmão e minha irmã, vamos caminhar com Cristo, vamos caminhar juntos. Independente do que você está fazendo, independente do que está acontecendo na sua vida, nós estamos juntos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aí você vai ver a transformação na vida daquela pessoa. Aí você vai ver os propósitos de Deus acontecendo. Porque nada é forçado, é bom. É bom ser forçado alguma coisa? Quantas pessoas foram para a igreja forçadas? Porque meu pai me levava, minha mãe me levava, minha avó, nossa, insistia que eu fosse para a igreja. Mas é tão bom quando você faz algo que vem do coração, não é? Aquilo que te dá vontade. É a mesma coisa a igreja do Senhor. Você tem que caminhar porque você se sente bem. Você tem que estar aqui porque você se sente bem. Como eu te disse, o Evangelho não é visto, ele é sentido. Você não pode ver Deus, mas você pode senti-lo. Muitas pessoas estão procurando Deus, querendo ver. É o que Jesus disse: bem-aventurado, feliz são aqueles que creram sem ver. Eu não preciso ver. Sabe por que eu não preciso ver? Porque eu sinto Deus na minha vida. Sabe que você tem sentido Deus na sua vida? Hein? E aí eu vejo que Sifra e Puá geralmente não se destacam tanto, não se destacaram tanto quanto Moisés. Porque Moisés foi um grande homem da Bíblia. Mas eu te dizer uma coisa: sem essas duas mulheres, sem essas parteiras, sem esses parteiros, sem essas duas mulheres, muitos Moisés não existiriam. E eu começo a entender que o que seria da religião judaica sem a imagem de Moisés? Porque nós vemos que Moisés foi um grande homem que foi no monte e buscou as tábulas da lei, os 10 mandamentos. Que dos 10 mandamentos vieram outros preceitos, outras normas que formaram a religião judaica. Então Moisés ele é visto hoje no judaísmo como um grande símbolo religioso. Agora tira a imagem de Moisés do judaísmo. Acabou o judaísmo. Acabou a religião. Porque ela é presa, ele tinha uma importância muito grande. Mas se não fosse Deus na vida daquelas duas mulheres, será que existiria Moisés? Não. Vou dizer uma coisa: talvez você não tenha sido para ser chamado, não foi chamado para ser talvez um Moisés, talvez um Josué, Caleb, um Arão, que
início dessa história. Quando nós olhamos para o texto do livro de Êxodo, esses homens foram os grandes protagonistas, os personagens principais. Mas talvez você foi chamado para ser parteiro e parteira daqueles que estão lá em cima. Porque aprenda uma coisa, ninguém chega no topo sozinho. Ninguém vence na vida sozinho. Ninguém tem sucesso na vida sozinho. Se você vê uma pessoa lá no topo, diante dos holofotes, sabe que teve grandes pessoas no backstage, por trás, que ajudaram aquela pessoa a chegar lá. Se você está aqui hoje é porque alguém te ajudou a estar aqui. Se você hoje caminha os caminhos do Senhor é porque alguém falou de Jesus para você. Eu creio. A bandeira é câncer. E aí nós vamos entender que as parteiras possibilitam novas histórias, que novas histórias aconteçam. Através de você, muitas pessoas irão vencer na vida. Através de você, muitas pessoas irão conhecer a Cristo. Através de você, muitas pessoas serão curadas. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, eu retornarei. Mas vocês que irão ficar farão coisas maiores do que eu fiz. Olha para o nosso pastor. Quantos milagres têm acontecido através da vida dele? Milagres que muitas vezes ele mesmo fica impressionado. Nossa, como isso aconteceu? Sabe por quê? Porque ele tomou posse daquilo que Jesus falou aqui. E falou, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Sabe por que o sobrenatural de Deus não acontece na sua vida? Porque você não crê nele. Porque a Bíblia declara que só recebe aquilo de Deus aqueles que creem. E não apenas creem, mas acreditam. Confia, acreditar é confiar. Como eu disse semana retrasada, se você colocar uma criança aqui, o seu filho ali em cima, que ele é pequenininho, mandar ele pular, ele vai pular. Por quê? Porque ele confia em você. Ele vai pular de olhos fechados. Porque ele sabe que você está ali para pegá-lo, para abraçá-lo. É a mesma coisa com Jesus. Se você realmente não confia, entregar sua vida total a Jesus, não adianta. As promessas de Deus não se cumprirão na sua vida. Os propósitos dele não se cumprirão na sua vida. É a mesma coisa. Quando eu olho para essas parteiras, eu me lembro de uma pessoa. Hoje, quantas pessoas celebram o nosso pastor Toninho? Nossa, pastor Toninho é homem de Deus. Quantos acreditam que pastor Toninho é homem de Deus? Aí, ó, galera, aí, ó. É, rapaz, homem de Deus aí, ó. Quantas as pessoas acreditam? Por onde ele passou, quantos milagres aconteceram, quantas coisas aconteceram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se não fosse a parteira, a pastora Cléo, será que existiria o pastor Toninho? Se não fosse a nossa pastora Cléo, que começou a seguir com Cristo e começou a caminhar, começou a orar e interceder pela vida dele, persistiu. Mesmo nos momentos que pareciam impossível. Todo mundo fala assim, Isaías não vale nada não. Isaías vai morrer na cachaça. Sabe ler, não sabe escrever, não vai ser ninguém na vida. Deixa eu dizer uma coisa, mas ela não olhou para a face dele. Ela olhou para aquele Cristo que ela acreditava. E ela continuou persistindo, orando durante 1 ano, até que se viu ele se converter. Ela foi uma mãe na fé para ele. E eu fui um pai na fé. Eu tenho mais tempo na igreja que o pastor Toninho, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Por quê? Porque ela foi uma parteira que trouxe ele à luz. Ela foi buscar por ele. Ela acreditou no Senhor e acreditou que o milagre poderia ser realizado dele. Ela tomou uma pequena decisão que trouxe uma grande consequência. Que consequência foi essa, Eduardo? De nós temos o nosso pastor Toninho hoje, com um dom maravilhoso que Deus deu para ele, confiou a ele. E quantas maravilhas e milagres têm acontecido por onde ele passa. Mas se não fosse a parteira Cléo, será que ele estaria aqui hoje? Não. Talvez se não fosse aquela pessoa que falou de Jesus para você, será que você estaria aqui hoje? Não. Porque nós começamos a entender que parteiros e parteiras do dia de hoje são aqueles e aquelas que têm um compromisso com a vida. Será que você tem tido um compromisso? Essa palavra é a chave mais importante do Evangelho. É compromisso. Em tudo que você fizer na sua vida, você tem que ter compromisso. Principalmente com o Evangelho, com o reino, tem que ter compromisso. Vira o teu irmão e pergunta assim, você tem que ter
Tinha um compromisso com o Senhor? Pergunta para ele. A palavra é compromisso. Parteiros e parteiras são aqueles que têm compromisso com a vida. São homens e mulheres que são corajosos e corajosas, que enfrentam a possibilidade da morte. Olha o que o texto diz: aquelas mulheres enfrentaram a morte. Porque o faraó deu uma ordem: ei, mate todas as crianças que sejam do sexo masculino. Porque aqueles que não fizerem, não obedecerem a minha lei, morrerão. Porque naquela época, no mundo antigo, a ordem de um rei era como se fosse a ordem de Deus. O rei tinha todo o poder. E o que ele determinava era a ordem. E tinha que ser cumprida. Porque senão havia morte. Ou você cumpria a lei, ou você morria. Eu te pergunto uma coisa: aquelas mulheres ouviram a voz do rei? Sim ou não? Não. Mesmo sabendo a possibilidade de morrer, elas não ouviram a voz do rei, mas ouviram a voz de Deus. Pergunta uma coisa: você tem ouvido a voz do homem ou você tem ouvido a voz de Deus? Aleluia, Deus. Porque aquelas mulheres tinham compromisso com a vida. Elas sabiam que na vida daquelas crianças tinha algo maior. Porque elas não olharam para o hoje, elas estavam olhando lá na frente. Quando as pessoas começam a caminhar, olhando para hoje e falam assim: não está acontecendo nada, deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele já olha lá na frente. Se Ele tem uma promessa para realizar na sua vida, ei, não olhe para as dificuldades de hoje. Saiba que uma amanhã pertence a Deus. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Aleluia. Aquelas mulheres, elas colocaram a sua vida em risco. Será que você teria coragem de colocar a sua vida em risco pelo amor de Deus? Essa é a grande pergunta. Hoje nós vivemos um país muito bom. Nós reclamamos do nosso país, mas é um país bom. Um país que é laico, que todo mundo pode expressar a sua religião tranquilamente. Agora imagina esse país que, se você falar de Cristo, se falar de Jesus, você tem a cabeça decapitada. Ali você vê realmente homens e mulheres que realmente amam a Cristo. Homens e mulheres que dão a sua vida por amor a Deus, por amor a Cristo. Hoje em dia nós vemos, é por isso que muitas vezes nós ficamos muito na zona de conforto, porque o nosso país nos leva a isso. E como nós não precisamos expressar o nosso amor, falar: tá tranquilo, eu falo na hora que eu quiser, se quiser eu nem falo. A gente não somos colocados à prova. Tem homens e mulheres em outros países que são colocados à prova. Ou você nega esse Deus ou você morre. E aí? Qual seria a sua escolha? Morrer ou negar a Deus? Essas mulheres, elas escolheram o quê? A morte. Para que as promessas de Deus pudessem ser cumpridas. Elas olham para aquilo ali, elas poderiam parar e pensar: o que será do nosso, da nossa nação, do nosso povo, se essas crianças não nascerem? Ou muitas das vezes elas poderiam parar e pensar: eu vou dar minha vida por essas crianças? Nada. Uma ou duas crianças morreram, mas crianças morreram, depois vem mais. Mas não. Elas tiveram uma escolha que determinaram o futuro da nação. Elas tiveram uma escolha que determinaram o futuro daquela nação, daquele povo, que há mais de 400 anos estava ali em escravidão no Egito. Elas escolheram morrer para dar a vida àquela criança. Que no futuro ela veio a ser o libertador daquela nação. Muitas vezes você dá o seu tempo para Cristo agora, ou o tempo para uma pessoa que está do seu lado, que lá no futuro você vai ter o retorno. Quantas pessoas eu vejo que nosso pastor ajudou, que chegou lá na frente e cresceram e foram grandemente abençoadas. É isso que Deus quer de mim e Ele quer de você. Que possamos olhar para o lado. Olha para o lado, olha para o teu irmão do seu lado e olha para o outro. Deus, Ele quer que você tenha tempo para o teu irmão. Porque nós vivemos num mundo que nós falamos assim: eu não tenho tempo, Eduardo. Não dá tempo, eu não posso ir para a igreja hoje que eu não tenho tempo. Não tenho, sempre é uma desculpa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a promessa de Deus tem que ser realizada, e Deus ele faz de tudo para realizar, muitas vezes Ele coloca você no leito para você parar. Por isso a Bíblia declara: se você não vem pelo amor, você vai ter que vir pela dor. Quantas pessoas esperam vir pela dor, além de vir pelo amor? É a hora que Deus fala assim: a pessoa não tem tempo, sem problema. Pum! Entra uma enfermidade, porque nós achamos que a enfermidade
Ah, o diabo que põe enfermidade. O diabo não tem poder contra a sua vida não, irmão. Se você segue a Cristo, o diabo não tem poder de você não. Se o diabo tem poder sobre a sua vida é porque você não segue a Cristo. Agora, quando você segue realmente a Cristo, ele não tem poder. Mas a Bíblia declara que Deus ele permite coisas acontecerem na sua vida para poder você começar a seguir a Ele. É a mesma coisa se você tem um filho. Você quer o bem, você quer o mal para o seu filho? Não. Mas por que você põe seu filho de castigo? Porque você quer ver o bem dele. É uma coisa a Deus, muitas vezes Ele quer ver o seu bem. E sabe que pelo caminho que você está indo é um caminho que vai te afundar. E Ele fala assim, não, eu preciso que aconteça no meu filho para ele poder voltar para os caminhos. Eduardo, não tem o tempo. Aí Deus vai lá e te para. E fala assim, agora você vai ter tempo. É a hora que nós estamos lendo, que nós falamos, Deus, se você me tirar daqui, eu vou fazer tua obra, eu vou falar de Jesus para todo mundo, eu vou evangelizar o dia inteiro. Quando nós estamos no leito da morte, nós fazemos todos os tipos de promessas. Não é? Quando você está com a enfermidade, a pessoa vem aqui, eu vejo várias pessoas, pastor, ora por mim, se Deus fizer isso, eu vou fazer de tudo pelo Senhor. Mas por que nós não podemos fazer promessas quando nós estamos bem? Não, Senhor, eu estou bem, estou inteiro, estou prosperando, é agora que eu vou te servir mais ainda. É agora que eu vou achar até bem. Quando nós vamos para o mundo do empreendimento, você vai ver que tem homens que são bilionários, tem vários negócios, mas eles têm tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para a igreja, sabe por quê? Porque eles têm uma coisa que é organização. E aí eu começo a entender que toda orientação que não contribui para a vida, ela não é bem-vinda. Tudo aquilo que é contra a vida, é contra Deus, porque Deus ele ama a vida, Ele valoriza a vida. Por isso que Ele se entregou por mim e por você. É por isso que Ele fala assim, ei, viva essa vida. A vida que eu dei para vocês. E é preciso saber rejeitar tudo aquilo que não contribui para a vida, para o crescimento e cumprimento do propósito. E quais são essas coisas, Eduardo? Fofoca. Fofoca são conversas desnecessárias. Deixa eu te dizer uma coisa, fofoca traz benefícios? Não. São conversas fiadas. Segundo, como eu disse, desorganização. Quantas pessoas não têm a vida organizada e por isso não crescem? Nossa, eu estou tão atarefada, tão isso, eu não consigo ir na igreja hoje, eu tenho tanta coisa para fazer. É porque você não tem uma vida organizada. É por isso que você não chega onde Deus quer que você chegue. Porque sua vida está uma bagunça. Como eu disse, quantos homens de negócios chegaram onde chegaram porque tiveram uma vida organizada. Tem tempo para negócio, tem tempo para família, tem tempo para ir para a igreja, tem tempo para buscar Deus, tem tempo para isso. Mas tem gente que nem tem dinheiro direito e fala, nossa, eu não tenho tempo para nada. É porque você não tem uma vida organizada, é por isso que você nunca prosperou na vida. Isso é uma das regras do empreendimento. Organização. Até na vida com o Senhor. Se você não tiver organização, você vai ter tempo para buscar o Senhor? Sim ou não? Não. Sabe o que? Sempre vai faltar tempo. Sempre vai faltar tempo. Outra coisa que muitas vezes nos atrapalha de propósito de Deus se cumprir na nossa vida é o bem-estar pessoal. Quantas pessoas só pensam em si? Vivemos num mundo que só celebra o individualismo. Eu olho para mim, eu estou bem, minha casa está bem, aqueles que são do meu grupo está bem, está ótimo. Eu vou olhar para o outro para quê? Se eu estou bem, está ótimo. Se meu filho está bem, está ótimo. Porque nós somos individualistas. Porque o capitalismo nos leva a isso. A sermos consumistas e a pensarmos somente em nós. É por isso que Jesus fala assim, peraí, eu vou mudar isso. Você quer agradar o meu Pai? Você quer me agradar? Ame a Ele com todas as suas forças e ame a teu próximo como a ti mesmo. É uma trinca. Ame a Deus, ame a si mesmo, você tem que se amar. Porque para você amar o próximo, você tem que se amar. Se você não se amar, como você vai amar o outro? Se você não conhece o amor, se você não ama, você não tem como amar o outro. Por isso Jesus disse, ame o próximo como a si. Ele está dizendo assim, ame-se primeiro, se ame. Que aí você vai ter coragem, você vai ter como amar o próximo. Por que Jesus botou isso? Porque ele sabia que os judeus daquela época não amavam ninguém, a não ser eles mesmos. Eu te pergunto hoje isso mudou? Não. Continua a mesma coisa. Quantos de nós somos levados a amar nós mesmos? Então, eu vou buscar o meu bem pessoal, o meu bem-estar pessoal. E outra coisa é sucesso. Quantas pessoas, para ter sucesso hoje,
querem ter sucesso a qualquer preço. Passam por cima de pessoas, destroem pessoas para chegar onde? No topo. Isso é totalmente errado, isso é contra a vida. Muitas vezes tem pessoas que destroem o outro poder fazer sucesso. E por último, uma religião de consumo. É uma religião que eu entro por essa porta, sento aqui, venho aqui para o pastor Tony hoje, vai ter uma revelação, amém, recebi a bênção e vou embora. Não quero compromisso. Eu só quero aquela religião fast food. Eu chego, peço, pago e vou embora. Não é assim no McDonald's? No drive-thru? O que você faz no drive-thru? Você para, pede, paga aí e vai embora. Quantas pessoas acham que igreja é assim? Vem, para, pede e vou embora. Porque querem uma religião de consumo. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma hora a conta ela vem. E quando ela vem, ela vai vir pesada. Quantas vezes eu vi pessoas fazendo isso e perderam tudo depois? Porque não tiveram compromisso. E aí nós vamos ver que Deus ele busca pessoas não perfeitas. Não procura santos. Deus não procura santos. Mas ele procura pessoas dispostas e com compromisso com a vida. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu compromisso com a vida, deixa eu dizer uma coisa, Deus ele busca você. Deus ele está chamando você. E a escolha tem que ser tomada agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o amanhã não pertence a nós. Eu dormi uma noite, quando eu acordei não tinha mais minha mãe. Eu dormi, acordei e ela se foi. Deus te dá a oportunidade de escolher agora, não amanhã, porque amanhã não pertence a você. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer quando você sair daqui. Porque o amanhã não pertence a mim e nem a você. Pertence a Deus. E Ele te chama para fazer uma escolha agora. Qual é a escolha que você faz? De ser uma parteira, um parteiro, que traz o fruto da existência, que traz a vida, que pensa no próximo, que sela um compromisso com o Senhor. Porque dizer uma coisa, quantas pessoas, talvez você não tenha conta disso, pessoas que foram abençoadas através de você e você nem sabe, através de um abraço que você deu, através de uma conversa que teve com você, através de uma oração que você fez por ela. Porque você acha que, não, mas só posso ter o dom, não. Através de um abraço que você deu a uma pessoa, ela foi liberta, sabia? Através de um momento que você parou para ouvir aquela pessoa, ela se desabafou, ela foi liberta. Através de uma oração que você fez para aquela pessoa, ela recebeu a bênção, sabia? Mas muitas vezes nem se dá conta disso, sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa nem volta para agradecer. Não é assim? Porque muitas vezes nós somos tão ingratos, já viu isso? A Bíblia declara que Jesus ele curou quantos? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Mas mesmo assim, mesmo que as pessoas não voltem para agradecer, continue fazendo. Continue ajudando, continue amando. E sempre valorize aqueles pequenos. Aqueles que não estão diante dos holofotes. Talvez você tenha uma empresa, talvez você trabalhe em algum lugar que você tem um cargo alto. Valorize os pequenos, talvez aquele faxineiro, aquela faxineira, aquela pessoa que fica na porta. Porque ela tem muita importância, sabia? É a mesma coisa, muita gente fala assim, eu vou para a igreja, mas eu não quero ser recepção, não quero ficar no templo, eu quero pregar, eu quero cantar. Porque são funções de destaque. A gente dizer, esses voluntários maravilhosos, que se disponibilizam a ficar no som, na recepção, no templo, nas crianças, tem grande importância para o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você tem grande importância para o reino de Deus. Mas para que as coisas aconteçam na sua vida, as promessas se cumpram, você tem que ter compromisso. Então neste momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos neste momento. E decida hoje mesmo se você será um parteiro ou uma parteira. Aqueles que traz a luz, o fruto à luz. Ou você vai ser um coveiro, aquele que sepulta sonhos, sepulta propósitos, sepulta pessoas. Quem você quer ser? Parteiro ou parteira? Decida isso agora, neste momento. Fale com Deus neste momento. Deus, eu quero um compromisso agora com o Senhor. Eu quero um compromisso com a minha vida, ó Pai.